Então vamos à palavra, nesta noite. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 2. Nós estamos este ano inteirinho meditando na carta de Paulo aos Gálatas. E vamos ler primeiramente do versículo 1 até o versículo 5. Vamos ler. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, os quais nem por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então eu vou fazer a mesma pergunta até entender que não precise mais. Por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? O que aconteceu? Volta lá para o capítulo 1, versículo 6, onde Paulo diz: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. E o que Paulo pregou a essas igrejas? Ele pregou o evangelho da graça de Deus. Nunca esqueça isso. O que é a graça de Deus? Vamos recapitular Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês não conseguem produzir. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, o homem não é salvo por alguma obra que ele faça, por algum esforço, por algum jejum, por alguma vigília, sacrifício, obras da lei. Por mais que o homem se esforce, ele não tem obras com poder de salvá-lo. Foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, porque o homem é incapaz de fazer qualquer coisa para ser salvo. Ele é incapaz de salvá-lo através de qualquer coisa que ele vem fazer. Então Jesus Cristo vem ao mundo e ele vem com o poder de salvar o homem. Por isso que pela graça sois salvos mediante a fé. Então até a pessoa pode pensar, eu falo isso sempre, então foi eu que criei. Não, esta fé que brotou no teu coração, que um dia você acreditou em Jesus Cristo de verdade, é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente. Deus fez uma obra aí dentro de você, despertou o teu espírito e você creu. Não foi nem você que teve início nisso, é um dom de Deus. E o que é ser salvo? Vamos lá, de tanto eu falar, você vai memorizar. No passado, o que vinha na nossa cabeça? Bom, dia que eu morrer, deixar esse corpo, então vou entrar na eternidade e vou ser salvo. Mas isso é errado, a salvação começa nessa vida. Nós temos um Salvador vivo, Jesus Cristo é vivo, ressuscitou dos mortos, é vivo. E Ele age na nossa vida. Então quando essa fé para a salvação que foi dada por Deus brotou, e eu acreditei em Jesus Cristo, eu fui salvo de toda a condenação, já fui. Fui liberto do império das trevas, transportado, aquilo que falamos domingo, postos em Cristo, no reino do Filho do amor de Deus. Já aconteceu isso. Se eu tinha prisões na minha vida, se eu tinha coisas que me amarravam, vícios, essas coisas todas, Cristo já me libertou de tudo isso. A salvação começa aqui, acabou todo tipo de escravidão na minha vida. E quando eu deixar esse corpo, a eternidade já está em mim agora, no meu espírito. Já tenho a vida eterna. Então, quando a pessoa
crê em Cristo, ela não sabe dessas coisas. Então é preciso que essa pessoa sente e alguém que tenha conhecimento venha ensinar. Olha, agora aconteceu isso com você. E o que essa pessoa vai fazer? Vai ensinar o que é o evangelho para ela. O que é ser salvo? O que é ser justificado? O que é ser um redimido? O que é ser reconciliado? O que é ser filho de Deus? Vai ensinar para ela que ela foi liberta da lei, ela não está mais debaixo de jugo de lei. Vai ensinar para ela o grande perdão da cruz, que a dívida dela foi paga, quitada pelo resto da vida dela. Vai ensinar ela como se introduzir no evangelho e passo a passo descobrindo o que é o evangelho, o que é a palavra da cruz, o que é a graça de Deus. Agora, se ela não estiver num local que se ensine e pregue o evangelho da graça de Deus, o que vão falar para ela? Olha, agora você precisa se libertar dos demônios, agora você precisa fazer as campanhas, agora você precisa subir no monte, agora, olha, você precisa começar a dar glória para receber o Espírito Santo. Quem nasceu de novo é salvo, já foi selado com o Espírito Santo, não tem mais o que buscar. Mas vamos falar para ela que ela precisa buscar muito o Espírito Santo. E se ela cair num lugar desses, o que vai acontecer? Ela vai ficar anos nesta prática, vigília, jejum. Algumas igrejas têm busca do Espírito Santo, tem um dia na semana que é o culto do Espírito Santo. Então as pessoas vão lá, elas não sabem que já foram seladas, elas não aprenderam o evangelho, então elas vão buscar, o Espírito Santo vem e vai dando glória. Aí ela cai para feitiçaria, ela quer sentir um Espírito Santo que começa a chacoalhar e vem as línguas, vem aquilo, aí some na quinta-feira, nossa semana ela precisa estar lá de novo, aí fica um culto viciado. O que é o culto viciado? Todo mundo vai lá naquele dia para sentir coisa, para tremer. Ela vai ficar escravizada por isso, ela vai cair num lugar que só faz campanha, voto, sacrifício, e vão dizer que para ela prosperar, ela vai ser explorada financeiramente. Ela vai ficar anos com essa mentalidade religiosa, sem saber o que aconteceu com ela de verdade. Então, tem milhares de pessoas sem saber o que é ser salvo, sem saber o que é ser um filho de Deus, sem saber o que é graça de Deus. Por quê? Porque a maior parte da pregação das igrejas, eu preciso falar isso, para as pessoas da internet, vocês aqui já sabem, a maior parte das igrejas só prega Velho Testamento. Olha ali a campanha disso, congresso daquilo, e mantém a pessoa numa mentalidade de lei. O tempo todo ela nunca alcança, ela está sempre buscando. Não mostra o que Cristo já fez. Esse tipo de ensino encobre o que aconteceu na cruz, o que já foi feito por mim. Se você for lá em Gálatas 4, o que Paulo fala? Quando se completou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nasceu de uma mulher, nasceu debaixo da lei, para fazer o quê? Para resgatar, o resgate de todos, nos tirar debaixo da lei, para que nós fôssemos recebidos por adoção de filhos. E porque sois filhos, Paulo fala, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai, de sorte que você não é escravo, você é filho. Agora quem está no jugo da lei não entende, eles acham que são escravos, então eles vão estar atrás de uma libertação. Por isso que esses cultos crescem, toda hora alguém vai impor a mão na cabeça para libertar. É um monte de unção com óleo, unção com isso, unção daquilo, é a água da libertação. A pessoa vai ficar anos enfiado num buraco desse, achando que está servindo a Deus, e ela está com a mente dominada pelo falso evangelho. Agora, quando essa pessoa que está assim há anos nos ouve, ela não gosta dessas coisas que a gente fala, ela nem entende. Por quê? Porque a mente dela está cauterizada, está entenebrecida, ela não entende. Se você chegar a uma pessoa, eu já cheguei para uma pessoa e falei, olha, não precisa mais fazer campanha para nada, Jesus te libertou. A pessoa olha para você, parece que você é de outro mundo, mas nós somos mesmo. Porque ela está tão com a mente viciada nessas coisas que ela não consegue ter uma visão clara do que é evangelho. Ela não consegue ter. Então o que aconteceu? Paulo pregou o evangelho da graça de Deus. Tudo está feito, eu só preciso
acreditar. E quando eu acredito, se torna real na minha vida. Eu não preciso fazer mais nada. Cristo fez tudo por mim. Acabaram-se as obras da lei, acabou tudo. Eu tenho que acreditar, entrar pela fé nessa verdade. E minha vida se torna o evangelho em todos os aspectos. Na libertação, na justificação, na redenção, na fé. Se torna minha vida. Eu vivo, a gente passa a viver o evangelho pela fé. Agora o que aconteceu? Paulo se ausentou das igrejas da Galácia. E vieram o pessoal da lei. Quem são o pessoal da lei? É o que você já sabe. Aqueles que, alguns creram em Cristo, mas ficaram presos no Velho Testamento. Não conseguem se desligar de lá. Eles acreditam em Jesus Cristo, mas não se desprende do judaísmo. Essas pessoas foram se introduzindo na igreja dos Gálatas e fizeram o quê? Não. Só o que Cristo fez não é suficiente. Você tem que voltar para trás, você tem que circuncidar, você tem que pagar preço. Não, vamos falar na nossa linguagem, tem que fazer voto, fazer sacrifício. Você tem que... Abraão, Isaac, Jacó, os profetas. Você tem... E eles se abriram para isso e o veneno foi entrando. E qual foi a consequência disso? Eles começaram a deixar a obra da cruz de lado, deixar o evangelho da graça de Deus de lado, e foram contaminados pela mentalidade do judaísmo. E essa mentalidade do judaísmo é o que impera nessas igrejas da mídia. É o que reina nas igrejas da mídia. Você vê igrejas da mídia que constrói um templo de Salomão que foi destruído, veste um monte de homens com roupa de sacerdote, e entra com uma arca dentro do templo, totalmente judaísmo, não tem nada a ver com o evangelho isso. Olha o falso profeta aí, olha o espírito do engano na nossa cara aí na televisão, está aí na cara de todo mundo. Quantas igrejas pentecostais que passam aquela arca da aliança lá dentro, né? E todo mundo quer pôr a mão. Olha aí o judaísmo. Fazem as festas judaicas, festas das primícias, tudo coisa da lei para o judeu que não tem nada a ver. Tem os símbolos lá dentro, a estrela de Davi, aquele castiçal, aquela coisa toda, né? Todos aqueles símbolos do judaísmo que não tem nada a ver. Vocês entendem isso ou não? Está aí tá na nossa cara. Só quem teve os olhos iluminados é quem enxerga. Quem não teve, nós somos mentirosos para eles. Nós somos mentirosos para eles, não enxergam. Então essa gente se introduziu lá e começaram a contaminar aquilo que Paulo pregou. Então Paulo, estou admirado com vocês, né? O que aconteceu com vocês? Admira-me que vocês estão passando depressa, não tiveram tempo para amadurecimento. Daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Que outro evangelho? Esse evangelho do judaísmo, da circuncisão. Esse é o falso evangelho. Então eu tenho que entender, eu tenho que... A minha responsabilidade é com vocês que estão sentados aqui, e aquele monte de crente novo que pelo YouTube vai ouvir o que eu estou dizendo. Então vocês tenham paciência se eu repito a mesma coisa, né? Tenham paciência. Enquanto isso você vai memorizando, vai decorando. O outro evangelho está aí, esse evangelho da lei. É esse outro evangelho. Continuando, aí Paulo fala: o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então esses são os perturbadores. Essa turma da lei, da velha aliança, eles são os perturbadores, porque você pode ver que igrejas que só pregam isso, eles põem tanto peso na cabeça das pessoas, tanta proibição, tanto jugo, tanta cobrança, né? Eles têm o nome de cada um deles escritos lá num cadastro, SIC, RG, telefone, cartelinha, deu dízimo, não deu. Tem até igreja aqui em São Paulo que se você vai, eles fazem a ceia, se você não tiver lá com o cartão do dízimo carimbado, você não participa da ceia que eles fazem lá. Olha a escravidão, gente. Tem ou não tem? Tem. Escravidão total. Então Paulo fala, esses são os perturbadores. Agora você, olha o que eu estou te dizendo. Quem está enfiado nessas igrejas não tem paz, eles não têm paz. É um desassossego interior. É um conflito interior, um conflito emocional. É sempre tanta cobrança que a pessoa fica atrapalhada. Tem uns que ficam desvirtuados, ficam fanatizados.
É verdade, totalmente confusos. Tudo é pecado, tudo é demônio, tudo é demônio. A esposa que está assim dentro de uma igreja dessa, toda hora o marido é demônio, o filho é demônio, tudo é demônio na casa dela, atormentada. Vai nessas igrejas de sessão de descarrego, vão acabar com a cabeça deles, né? Na quarta-feira ele está lá, o Espírito Santo recebi, na sexta está pondo a mão na cabeça, expulsando o diabo deles mesmos. Sui, agora, põe a mão na cabeça, agora, sui. Toda semana eles fazem isso. Olha como está a cabeça de uma pessoa assim. Está destruída, não conhece nada da libertação da cruz, não conhece nada do Evangelho da graça de Deus, não conhece o poder do Cristo crucificado, não conhece. Então Paulo fala: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja maldito. Olha como é sério essa palavra. Anátema é maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja maldito. Então nós já trabalhamos nesse capítulo 1 inteiro e chegamos no capítulo 2, onde nós lemos e vamos ler de novo. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Mas em particular, olha para quem Paulo foi pregar, olha, em particular aos que pareciam de maior influência, para que, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Então, olha, leia o versículo 18 do capítulo 1, olha aqui, ó, decorrido 3 anos, subi a Jerusalém para me avistar com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, quando já fazia 3 anos que Paulo tinha encontrado Jesus, já estava entendendo o que era evangelho, estava crescendo ainda, ele foi se avistar com Pedro lá em Jerusalém. E viu lá Tiago, e provavelmente chegou lá para Pedro, contou a experiência dele, e falou para Pedro que tipo de evangelho ele pregava. Depois disso, ele ficou 14 anos, ele não teve contato com nenhum dos apóstolos, não teve contato com a igreja de Jerusalém, não teve contato com ninguém. Jesus Cristo foi revelando esse evangelho da graça para ele, deixou ele amadurecer nesses 14 anos, daí que chegou para ele e revelou: olha, está na hora de você subir, procurar os apóstolos antigos e mostrar o que você está pregando. Então olha o que ele fala: 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém e trouxe Barnabé e levou Tito também com ele, já eram os irmãos dele, na fé. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, não entre os judeus, entre os gentios, mas em particular aqueles que pareciam de maior influência. Então para quem Paulo foi pregar esse evangelho? Para os apóstolos que estavam lá em Jerusalém, para a liderança de Jerusalém, os apóstolos que tinham andado com Jesus antes da cruz, tinham visto os milagres, visto tudo. Deus revelou para Paulo que ele tinha que subir lá e pregar aquilo que ele pregava entre os gentios, para as principais lideranças da igreja em Jerusalém. Nesse tempo aqui, Jerusalém era o centro de tudo. Você pensa que os apóstolos saíram pregando o evangelho para todo lugar? Não saíram não, na mente deles ainda, eles achavam que Jesus veio só para o povo judeu. Então eles estavam lá na sua assembleia em Jerusalém, e ali a igreja dominava, a igreja então liderada por Pedro dominava. Então estão tudo reunido lá. Repare bem, eles estão sendo perseguidos. Não estão tudo lá. Porque na realidade ainda eles não tinham entendido esse evangelho da graça de Deus. Então Deus revelou para Paulo ir lá e pregar esse evangelho para eles. O que Paulo estava pregando entre os gentios. Agora olha o que acontece, nós vamos trabalhar nisso aqui. Contudo, nem mesmo Tito, repare bem, quando Paulo começa a falar entre a liderança lá, o que ele pregava entre os gentios, já começa uma perseguição, uma oposição. Repare bem, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Para aí, então já vê a oposição aqui. Então quando Paulo expôs esse evangelho da graça de Deus, Paulo expôs que o fim da lei é Cristo, era isso que ele estava ensinando para os gentios, a salvação pela graça, não por obras da lei. Na hora, lá naquele mês, já se levantou pessoas querendo que ele se circuncidasse, já querendo voltar para a lei, rejeitando aquilo que Paulo estava pregando. Olha que Paulo fala:
Contudo, versículo 3, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos. Então, para quem Paulo foi pregar? Pela liderança da igreja, para os apóstolos, a liderança da igreja de Jerusalém. Ele foi pregar o quê? A graça de Deus, aquilo que ele pregava entre os gentios. Então já teve oposição a ele, querendo que ele se circuncidasse, né? Então Paulo fala desses falsos irmãos que estavam lá, olha lá. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e nos reduzirmos à escravidão. Agora, o que Paulo fez? Os quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então, o que Paulo encontrou na liderança de Jerusalém? Aquele monte de judeu, incluídos apóstolos, que não entendiam o evangelho da graça de Deus, que discordaram daquilo que Paulo falava e já queriam forçar eles a se circuncidar e voltar para a lei. Então, quem são os falsos irmãos? Nós vamos tratar disso. Olha lá, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. O que é reduzir à escravidão? Voltar de novo para a lei. Os falsos irmãos estavam lá. Eram pessoas que criam em Jesus Cristo, sim, mas ainda não tinham se desprendido da lei, ainda não tinham entendido o evangelho da graça de Deus. Os apóstolos todos estavam lá, era a liderança da igreja, mas ainda não tinham entendido que era o evangelho da graça de Deus. Então Deus revela para Paulo: sobe lá, vai lá, pega essa liderança toda e mostra o que você está pregando entre os gentios. E o que Paulo pregava entre os gentios? Pregava o evangelho da graça, a obra da cruz já consumada. Você está entendendo? Então Paulo não era um bem visto pela liderança da igreja de Jerusalém. Os falsos irmãos estavam lá, querendo tirar a liberdade que Paulo tinha do evangelho da graça de Deus e reduzir eles à escravidão. O que era reduzir à escravidão? De novo, voltar para a lei e se submeter à velha aliança liderada por Moisés. É isso que é. Agora, o que Paulo fez? Paulo teve uma resistência enorme lá em Jerusalém e não agradou muita gente lá. Olha lá que Paulo fala, versículo 5, os quais nem por uma hora nos submetemos. Paulo não se submeteu a nada daqueles judeus que estavam lá. Paulo não se submeteu àquela liderança, não se submeteu àquilo que eles queriam que ele fizesse. Nem por uma hora Paulo se sujeitou para aqueles judeus que criam em Cristo, mas estavam tudo debaixo da lei. Por que Paulo não se sujeitou? Olha o que ele fala: para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então Paulo sabia o que cria. Então não se submeteu, se manteve na graça de Deus. Olha que os apóstolos todos estavam lá. Para que a verdade do evangelho não caísse naquele desagrado da lei, não caísse, para manter a verdade, não se submeteu àquilo. Está bem claro isso? Então Paulo era alguém, você tem que entender isso, era alguém que os judeus não gostavam. O que Paulo pregava não agradava os judeus. O que Paulo pregava não agradou a maior parte dos apóstolos, porque eles não entendiam o que era o evangelho da graça de Deus ainda. Você pensa que Jesus morreu e ressuscitou e no dia seguinte Pedrão já sabia tudo sobre a graça de Deus? Sabia nada. No decorrer do tempo, dos anos, vamos ver estas coisas. Vamos ver estas coisas. Olha aqui, vamos trabalhar. Abre lá em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Isso é estranho, mas precisa ser dito, né? Mateus capítulo 10, Jesus vai escolher os 12 apóstolos. Olha aqui, vamos ler. Versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Olha aqui. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes, né? Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro. Olha o Pedro aqui. André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus. Tiago, filho de Alfeu,
e Tadeu. Olha, você vê nome de apóstolos aqui que desapareceram. Nunca se ouviu falar nada. Mateus escreveu Mateus, depois você vai procurar Mateus em Atos dos Apóstolos, eles desapareceram. E esse aqui, Tadeu, nunca falou nada, sumiu. E esse aqui, o Bartolomeu, para onde foi Bartolomeu? Não tem nenhuma referência dele em Atos dos Apóstolos, e nenhuma carta de nada. São apóstolos que sumiram, desapareceram, você não sabe o que eles fizeram. Só aparece Pedro, Tiago e João. O resto, cadê essa gente? Não escreveu nada, não fez nada. Cadê as informações sobre eles? Não temos. A Bíblia não tem. Olha lá, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, os que os traiu. Agora, qual foi a instrução que Jesus deu a eles? Presta atenção nisso. A estes 12 enviou Jesus dando as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios. Para. Então quer dizer que Jesus está proibindo esses apóstolos de ir pregar aos gentios, de se relacionar com os gentios. Pedro está lá, João está lá, Tiago está lá. Então o que eles ouviram da boca de Jesus? Olha, vocês não podem ir para os gentios falar essas coisas. Está claro isso na mente de vocês ou não? Né? Por que Jesus não falou para ir procurar os gentios? Porque Jesus aqui está cumprindo a lei não foi cumprida ainda, ele não foi para a cruz. Jesus, ele nasceu judeu, ele é um judeu e tem que cumprir a lei por cada um de nós. Então ainda não havia passado pela cruz, esse evangelho da graça de Deus não havia se iniciado. E não se podia pregar para os gentios ainda, porque não havia acontecido os feitos da cruz. Agora, os discípulos estão lá, Pedro está lá, Tiago está lá, a liderança da igreja que nós encontramos lá em Gálatas, está lá, são esses aqui. Não tome rumos aos gentios. Agora que eles tinham que se dirigir para quem? Olha lá. A estes 12, vou ler o versículo 5 de novo. Enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai quem? Vocês têm que pregar o evangelho para quem aqui? As ovelhas perdidas da casa de Israel, aos judeus. Aquilo que Jesus mandou eles pregarem era para os judeus, não era para os gentios. Por que eles evitam os samaritanos aqui? Porque os samaritanos eram uma mistura de judeu com outra raça. Então teve judeus que se casaram com mulheres não judias, e teve mulheres que se casaram com gentios. E aí virou uma mistura de judeu com gentil que se tornou os samaritanos. Então o judeu não gostava dos samaritanos porque era uma raça já misturada com as demais pessoas, então eles não consideravam uma raça pura. Os judeus legítimos queimavam os samaritanos. Não queriam, Jesus proibiu de pregar até para eles. Lembra da mulher samaritana que veio pegar água no poço? E ela falou o que para Jesus? Como é que você conversa comigo? Eu sou mulher samaritana, os judeus não se comunicam com os samaritanos, né? Aquela que teve várias, que Jesus ensinou sobre a verdadeira adoração para aquela mulher que é no Espírito. Está bem claro isso? Então Jesus proibiu eles de pregarem aos gentios. Agora eles estão lá em Jerusalém, eles têm isso na cabeça ainda. Eles não conhecem o evangelho da graça de Deus como Paulo conhece. Eles lembram, olha, Jesus mandou procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles estão achando ainda que o evangelho é só para os judeus, que nem a lei. Está tudo fechado ali na cabeça deles. Quer ver outra coisa? Vamos lá para Atos capítulo 10. Olha, Atos aqui, a igreja já existia, Jesus já havia voltado para o céu. Eles já haviam recebido o Espírito Santo em Atos 2. Pedro era o líder principal da igreja. Você pode ver que Atos dos Apóstolos até o capítulo 13... Pedro é o centro de tudo. Depois daí para frente, Paulo se torna o centro de tudo, Pedro desaparece. Tudo se tornou girando em volta de Paulo. Então Atos capítulo 10, olha aqui, é aquele capítulo longo de Cornélio. Cornélio era um gentil romano, estava orando, né? E numa certa hora apareceu um anjo para ele e falou assim para ele: olha, Cornélio, as tuas ofertas, as suas orações subiram diante do trono de Deus. Agora envia mensageiros lá na rua direita, porque você manda chamar a Pedro, que está lá e tal, e ele tem palavras para dizer para vocês. E houve toda
esse acontecimento, Pedro teve aquela visão daqueles animais que na lei era proibido comer, aquele lençol veio diante dele, apareceu e Deus falou para ele: Pedro, pega, mate e come. Aí Pedro falou: não, jamais vou comer coisa comum e imunda, porque aqueles animais, de acordo com a lei, era proibido comer, era tudo imundo. Aquela visão teve 3 vezes aquele lençol, até que Pedro, de repente bateram na porta, eram os gentios que estavam lá, e Pedro entendeu. O que Deus falou para Pedro? Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Sejam os gentios, você não pode considerá-los impuros. Por quê? Porque os judeus não se comunicavam com os gentios, não se envolviam, não entravam na casa de gentios. Olha a mentalidade de Pedro. E olha aqui, aí Pedro obedece, pega com ele mais alguns judeus para não ir sozinho, algumas testemunhas. E quando chega lá na casa deles, aí nesse acontecimento todo, olha o que acontece no versículo 28. Vamos ler o versículo 25. Aconteceu que, indo Pedro ao entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Olha o que ele vai dizer. Presta atenção, meus irmãos, como está claro isso. A quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Na lei era proibido. Está bem claro isso? Então aquela liderança de Jerusalém, que Paulo foi mostrar que o evangelho pregava aos gentios, Pedro estava lá, e essa era a mentalidade deles: o evangelho é para nós, não tem nada a ver com os gentios. E Paulo foi chamado para os gentios, e Paulo vai explicar o que pregava. O que Paulo pregava? O fim da lei é Cristo. Imagine para aquela gente de Jerusalém ouvir Paulo dizer que o fim da lei é Cristo. Aquilo era uma afronta, aquilo era uma coisa contrária, aquilo era uma afronta, tinha que acabar com Paulo. Aquilo não era evangelho, esse Paulo é falso. Então vou ler de novo o que Pedro diz. A quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou, que nenhum homem considere comum e imundo, por causa daquela visão que Deus deu a ele antes. Então essa é a mentalidade do judeu, essa era a mentalidade da maior parte dos apóstolos. Em Mateus 10 nós nos lemos Jesus dizendo para eles: vocês vão, não se comunique com gentios e com samaritanos, vão pregar o evangelho só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles ainda têm essa mentalidade de pregar o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. E o povo judeu naquele tempo estava espalhado para o mundo todo, tinha judeu em todo quanto é nação naquele tempo. Então qual é a visão daquela liderança de Jerusalém? Pregar o evangelho para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E não entenderam o que Paulo foi. Deus levou Paulo por revelação para expor o evangelho da graça diante deles. E os falsos irmãos vieram reduzir eles à escravidão, tem que se circuncidar, guardar a lei. Paulo não se submeteu nem uma hora a eles. Está claro aqui que, olha, Pedrão aqui já era líder da igreja, ó, Atos 10. A igreja já existia, mas até agora ele não se comunicava com os judeus. Precisou ter aquela visão daquele lençol com animais imundos da lei para entender que se Deus purificou, o homem não pode considerar imundo. Ele não disse isso aqui? Sim ou não? Quem são os falsos irmãos? Os da lei. Os da lei. O que é o falso evangelho? Esse evangelho da lei que está aí. É isso aí que é o falso evangelho. Mas vamos trabalhar. Agora vamos ver aqui. Vamos lá. Atos capítulo 15. Vamos lá. Você está no 10. Vamos lá para 15. Atos 15. Versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Olha lá. Olha aqui. Olha os judeuzão. Presta atenção. Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Qual era a mentalidade daqueles que haviam? Essas pessoas haviam crido em Cristo, mas não se desligaram da lei. É isso aqui que aconteceu com os Gálatas. Eles vieram lá da Judéia, o que eles falaram? Olha lá, vou ler de novo.
alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes para guardar toda a lei e viver na velha aliança, segundo o costume de Moisés, ela não podeis ser salvos. Era isso que o judeu que creu em Cristo pregava. Olha lá o que aconteceu com Paulo e Barnabé. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda não pequena, eles quebraram o pau. A hora que chegou esses judeus para combater o que Paulo pregava, Paulo e Barnabé quebraram o pau com eles, uma contenda não pequena. Imagine o racha que deu lá. O racha que deu lá. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos. Onde os apóstolos estavam? Lá em Jerusalém, no centro da igreja de Jerusalém. O que eles pregavam? O evangelho pregava um Cristo associado à lei de Moisés. Está entendendo isso? Está claro isso? Então o que eles fizeram? Olha, vamos lá para Jerusalém, os apóstolos estão lá. Vamos lá, Paulo e Barnabé, vamos resolver esse negócio, porque vocês precisam se circuncidar. Você não vai ser salvo se não se circuncidar e voltar para a lei. Era isso na mentalidade deles que tinha. E assim na mentalidade da maior parte desse povo que se diz evangélico. É isso, é a mesma coisa. Continua. Versículo 3. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, para que eles foram? Para a liderança. Foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos. Onde estavam os apóstolos? Indo para todo mundo? Não, está tudo lá, enfiado em Jerusalém, lá, só para judeu. E pelos presbíteros relataram tudo que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns das seitas dos fariseus. O que aconteceu? Que haviam crido, olha. Insurgiram, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los, determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Quebraram o pau de novo. Os apóstolos não estavam tudo lá, não lemos aqui? O que eles tinham em mente? Eles não entendiam o evangelho da graça de Deus. Eu sei que falando isso, quem não tem a mente aberta vai achar um absurdo. Mas olha, não está escrito, nós não estamos lendo aqui, ó. Não está escrito essas coisas. Se está escrito é verdade, gente. Sabe o que é? Que isso aqui está tudo escondido. Durante anos ficaram, ó, busca poder, busca Espírito Santo, você vai prosperar, você vai ganhar dinheiro, receba a glória, receba. Sabe, ficaram anos nessas coisas, e a mente das pessoas, quando lê isso não entende nada, nem lê essas coisas. Então não houve pequena contenda, houve grande contenda. Então Paulo foi expor lá em Jerusalém esse evangelho da graça de Deus, e essa gente se insurgiu contra eles. Quem era essa gente? Os apóstolos estavam entre eles, e era o povo judeu que creram em Cristo, mas não se desgrudaram da lei, associaram Cristo à lei. O que eles disseram? Se não se circuncidar e guardar os costumes da lei de Moisés, não vão ser salvos. Era isso que eles... É essa gente que se introduziu lá na igreja dos Gálatas, era essa gente. Nós vemos Atos 15. Vamos lá, Atos 21 agora. Atos 21, vamos lá, vai um pouquinho para frente. Vamos ver de novo aqui Paulo na encrenca, né? Paulo, Atos 21, vamos ler do 17 ali em diante. Olha, no Atos 20 a gente lê muito. Paulo fala assim, que agora ele se despede dos presbíteros de Efésio. Ele fala que o chamado dele era, olha lá o versículo 24 de Atos 20, olha lá. Porém, nada considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aí ele dá orientações no versículo 28, olha lá. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Ele diz, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Isso no capítulo 20, antes de ler o que nós vamos ler no 21. Aí ele diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes e não pouparão o rebanho.
e que dentre vós mesmos levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo está se despedindo deles e está indo para onde? Para Jerusalém. Ele está indo para Jerusalém. Agora, versículo 17. Ele está chegando em Jerusalém. Capítulo seguinte, olha lá. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi encontrar-se com Tiago. Olha lá o Tiago. E todos os presbíteros se reuniram. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios para o seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. E todos, olha lá, agora eles estão dizendo para Paulo: olha, quantos milhares, dezenas de milhares entre os judeus que creram, e todos os que creram são zelosos da lei. Um monte de gente creu em Jesus, mas eram todos zelosos de onde? Da lei. E foram informados a teu respeito. Olha a encrenca que Paulo chegou lá em Jerusalém e encontrou. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não deves circuncidar seus filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Era o que Paulo pregava. Então, o pessoal de Jerusalém recebeu Paulo, fez aquela festinha, mas já estava alertando, que eles já sabiam que Paulo estava ensinando ensinos para se apostatar de Moisés, se apostatar da lei e não se circuncidar os filhos. Já começou o tumulto ali. Então eles já estavam assim com aquilo que Paulo pregava. Os apóstolos não estavam lá? Estavam tudo lá. Mas não tinha entendimento claro desse evangelho da graça de Deus. Vocês entendem isso ou não? Não tinha entendimento claro. Repare bem, Deus, quando Paulo se converteu, Deus não deixou Paulo se envolver com o pessoal de Jerusalém e nem com nenhum dos apóstolos. Ele foi para a região da Cilícia, como ele diz, voltou outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, ele ficou 3 anos ali, encontrando Cristo na velha aliança, nas escrituras, tudo que se cumpriu na cruz, casando uma coisa com outra, e Deus instruindo Paulo a respeito do evangelho da graça de Deus. Paulo fala: o evangelho que eu recebi e aprendi, não aprendi de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo revelou direto esse evangelho da graça de Deus. Paulo não teve influência de Pedro, Tiago e João, de nenhum dos apóstolos. Ele só subiu para Jerusalém e ver todo mundo 14 anos depois. E mesmo assim houve grande oposição contra aquilo que ele pregava e ensinava. Agora ele chega em Jerusalém. Foram informados aos judeus a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Era isso que Paulo pregava, era o evangelho da graça de Deus. O fim da lei é Cristo, acabou tudo. Mas a turma em Jerusalém estava assim, com aquilo que Paulo pregava e ensinava. Atos 21, nós vemos agora. Agora vamos lá para Atos Atos capítulo 18, volta um pouquinho, 18. Atos 18, 13. Vamos ler o 12 também. Paulo está perante Galho ali. Atos 18, 12. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo. Olha lá, eles de novo contra Paulo. Olha, para o judeu era uma afronta anular a lei de Moisés. Mesmo que eles tivessem crido em Cristo, como guardar a lei era uma cultura, uma tradição da nação judaica, eles odiavam Paulo porque Paulo pregava que tudo aquilo tinha acabado na cruz. Anular toda a tradição de milhares e milhares de anos, desde Moisés até então, onde eles estavam vivendo. Então eles eram contra Paulo o tempo todo contra Paulo. Paulo não tinha paz, não tinha segurança, era uma perseguição total. Vamos ler o versículo 12 do capítulo 18.
Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Aí eles aí de novo. O que eles alegavam contra Paulo? Olha lá. Dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Essa era a questão. Eles não recebiam o evangelho da graça de Deus. E a maior parte dos apóstolos não entendiam o que era o evangelho da graça de Deus. Eles tinham lá o centro da igreja em Jerusalém e viviam ali pregando para os judeus. Eles não saíram para pregar para os gentios, porque gentios foi quem que Deus encarregou de pregar aos gentios? Foi o apóstolo Paulo. E pregaram o quê? O evangelho da graça de Deus. Então eles se levantam aqui de novo. Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Levaram eles à autoridade para questionar. Ele está pregando coisas contrárias à nossa lei, está persuadindo os homens a adorar a Deus contra a lei. Essa era a questão deles contra Paulo. Agora Atos 23, vamos lá, Atos 23. Atos 23, vamos ler ali versículos 12 e 13. Nós lemos o 21, né? Houve aquela contenda toda. Agora aqui os judeus estão com raiva. Olha aqui o versículo 12. Quando amanheceu, os judeus se... Aí Paulo foi preso, olha. Paulo apanhou bastante. Se você for ver, Paulo... Aconteceu um monte de coisa entre esse capítulo 21, 22, 23... Até que chegou esse ponto aqui no versículo 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema, maldição, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Então eles queriam matar Paulo, acabar, silenciar Paulo de qualquer jeito. Está bem claro isso? Por que eles queriam fazer isso? Porque eles não entendiam o evangelho da graça de Deus. Não entendiam o evangelho da graça de Deus. É que nem hoje, a maior parte, sinto em dizer isso, meus irmãos, a maior parte desse povo que está aí não entende o evangelho da graça de Deus. Liga o rádio para você ver, liga a televisão, vê o que eles falam lá, o que eles fazem. Olha os pentecostais, eu vim do meio pentecostal, tenho autoridade para falar. Eles não pregam o evangelho da graça, nem entendem isso. O negócio deles é só dom, visão, Deus mostrou sobre no monte, aquela parafernália de feitiçaria, e vive naquilo ali, não entende o evangelho da graça de Deus. Então essa gente toda era contra Paulo o tempo todo. Olha lá o que Paulo fala nós vamos chegar lá em Gálatas, mas abre lá em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Que Paulo fala das duas alianças. Paulo vai explicar isso em Gálatas, nós já pregamos isso aqui. E vamos chegar nesse estudo em Gálatas e falar de novo. Então, Gálatas capítulo 4, olha lá. Dizei-me vós os que quereis estar sobre a lei, versículo 21. Acaso não ouvis a lei, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, mediante a promessa. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Agora olha lá, as duas alianças. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Então, quais são as 2 alianças que são essas 2 mulheres de Abraão? Agar era escrava, representa a lei, Monte Sinai gera filhos para a escravidão, lei de Moisés. Sara, a nova aliança, não tinha como ter filhos, era estéril. Deus realizou um milagre na velhice, ela produziu um filho pelo poder de Deus, a graça de Deus. Ela não tinha condições físicas, não tinha obras para poder fazer nascer o filho. Então Deus realizou uma obra de salvação e ela conseguiu gerar um filho pela graça de Deus. Sara é a graça de Deus. Os 2 tiveram filhos. Versículo 29. Como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora, a mesma coisa. Eles não estavam tudo perseguindo Paulo lá? Olha os filhos da escrava perseguindo os filhos da livre. Assim agora é a mesma coisa, mas o que ele diz? Contudo, que diz a Escritura, versículo 30, lança fora a escrava seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Assim, irmãos, somos filhos da graça, né? Não da escrava. Somos filhos de onde?
da livre. Esta é a igreja, os filhos da livre. Esses são os verdadeiros salvos. São esses os verdadeiros salvos. Volta lá para Gálatas 2, onde nós lemos. Vamos ler de novo, com paciência, né? Vamos ler de novo com paciência e vamos continuar a leitura. Paulo está dizendo no versículo 1 do capítulo 2. 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação e expus o evangelho que prego entre os gentios. Qual o evangelho que Paulo pregava? O evangelho da graça de Deus entre os gentios. Mas para quem Paulo expôs esse evangelho? Mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Jerusalém era o centro da igreja. Quem estava lá em Jerusalém? Todos os apóstolos e todas as autoridades da igreja. Paulo foi pregar o evangelho para eles, porque Deus revelou para ele: vai lá e fale essas coisas a eles. Pregou aqueles que eram de maior influência. Aí o que aconteceu? Já começou o problema ali por aquilo que Paulo falou. Ali estava cheio de judeu que não entendia o evangelho da graça. Esses mesmos que perseguiam Paulo em Atos, que nós lemos tudo. Aqueles que creram em Cristo, mas agarrados na lei, não entendiam o fim da lei é Cristo. E Paulo foi explicar isso lá. Imagine Paulo diante daqueles apóstolos dos judeus: olha, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aquela gente ficava com ódio de Paulo. Onde já se viu o fim da lei, a lei de Moisés? Tinham raiva, queriam matá-lo o tempo todo. Aí se levantaram: não, tem que se circuncidar. O que Paulo fala no versículo 4? Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram naquilo que Paulo estava falando, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. O que Paulo fez? Ora, os quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse em vós. Então Paulo não se submeteu ao que eles queriam. E nós que pregamos a graça, não vamos nos submeter a julgo de lei de forma alguma. É resistência. Não contra pessoas, mas contra a falsa doutrina, o falso ensino que vem da velha aliança. Resistir. Aí ele diz, vamos continuar, versículo 5, os quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Agora presta atenção no fim, vamos ler agora bastante, com calma para você entender. Agora olha o que Paulo fala, o que Paulo encontrou lá, a sabedoria, a inteligência e a revelação que ele encontrou naqueles líderes. Olha lá. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então quando Paulo começou a expor o evangelho da graça de Deus, os apóstolos que estavam lá e os judeus que estavam lá falaram também, não acrescentaram nada aquilo que Paulo conhecia, não acrescentou. A liderança, os de grande influência, Paulo viu que eles não tinham conhecimento do evangelho da graça de Deus, não acrescentou nada na vida de Paulo. Olha lá que Paulo fala, vou ler de novo, versículo 6, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Agora presta atenção nisso aqui. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como Pedro da circuncisão, olha que Paulo fala. Ele apresenta aqui dois evangelhos, olha que coisa interessante. Vou ler de novo com calma. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, então existe o evangelho da incircuncisão, me fora confiado como Pedro da circuncisão. Paulo mostra dois evangelhos. O que é o evangelho da incircuncisão? É o evangelho da graça de Deus para os gentios. O que é o evangelho da circuncisão? É aquele que está debaixo de lei, debaixo da circuncisão. Duas coisas distintas e diferentes. Está entendendo isso com clareza ou não? Então vamos ler de novo. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça, me fora confiado, foi confiado a Paulo,
O que foi confiado na mão de Pedro? O evangelho da circuncisão, o evangelho da lei, dos gentios. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Então, dois evangelhos diferentes, um voltado para a circuncisão, para a lei, cujo líder principal é Pedro, não é isso que está escrito aqui? E outro chamado da incircuncisão, que foi dado a Paulo, voltado não para os judeus, nem para a lei, voltado para os gentios, um caminho oposto, totalmente diferente. Então Pedro recebeu um apostolado para onde? Para a lei, circuncisão. Paulo recebeu o apostolado para onde? Para a graça, incircuncisão, para os gentios. Continua a leitura. E quando conheceram, versículo 9, a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas. Quem que escreveu o resto das cartas do Novo Testamento? Olha lá, a mesma ordem, Tiago, Pedro e João. Tiago, depois de Tiago vem o quê? 1ª e 2ª Pedro. Depois de 1ª e 2ª Pedro veio o quê? 1ª, 2ª, 3ª de João. Olha aqui, eles estão juntinhos lá em Jerusalém, né? Pedro recebeu o apostolado para os judeus. Paulo recebeu o apostolado para os gentios, oposto ao que Pedro recebeu. O ministério de Paulo era oposto ao ministério de Pedro. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados as colunas, a liderança de Jerusalém, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios. E eles para onde foram? Para a circuncisão, para os judeus. Totalmente o oposto. Agora, um pouquinho mais de paciência. Vamos ver a Tiago. Abre lá em Tiago. 1 Tessalonicenses, 1ª, 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Para quem Tiago escreve a carta dele? Olha aqui, ó. Né? Vamos lá. Tiago, versículo 1 do capítulo 1, prefácio e saudação. Essa carta de Tiago é escrita para quem? Para os gentios ou para os judeus? Tiago, não, junto com Pedro, não recebeu o ministério para os judeus? Sim ou não? Sim. Então, para quem Tiago está escrevendo esta carta? Essa é a questão. Para gentios, para o evangelho da graça de Deus, ou para os judeus? Então olha lá, Tiago começa no versículo 1. Tiago, servo de Deus, ele é o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudação. Quem são as 12 tribos? As 12 tribos são os 12 filhos que Jacó teve. E a terra foi dividida em 12 tribos. São as tribos dos judeus do Velho Testamento que formaram a nação do povo de Israel. Tiago não era da lei? Era da lei. Para quem ele está escrevendo? Para o pessoal da lei. Essa epístola de Tiago, posso falar isso para você? Tem alguma coisa para os gentios? Ele não está escrevendo para os judeus. Está escrevendo para os judeus. Olha, vou ler de novo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Está escrevendo para as 12 tribos dos judeus, do povo de Israel. Não está escrevendo isso para os gentios. Não está aqui na nossa cara, diante dos nossos olhos. Tá ou não está? Agora, por isso que Tiago fala isso aqui, ó. Tiago 2,14. Eu vou me adiantar um pouquinho, tenham paciência. Tiago 2,14, olha lá. Versículo 14. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? O que Tiago está dizendo? Que se eu só tiver fé e eu não tiver as obras, essa fé não pode me salvar. Ele não está dizendo isso? Tá ou não está? Agora vamos lá para Efésios. Paulo diz totalmente ao contrário. Olha lá, Efésios capítulo 2. Meus irmãos, Tiago está dizendo, que adianta alguém que diz que tem fé
e não tem obras, pode essa fé salvá-lo? Ele vai dizer que não, porque não tem obras. Agora olha o que Paulo fala sobre salvação, versículo 8 de Efésios 2: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo recebeu o apostolado para os gentios, para pregar o evangelho da graça de Deus. Tiago, João e Pedro para os judeus, o evangelho da incircuncisão, o evangelho da lei. Olha a cabeça de Tiago: se alguém diz que tem fé e não tem obras, essa fé pode salvá-lo? Na cabeça dele, obras e fé andavam juntos, a pessoa era salva pela fé e pelas obras. Totalmente contrário ao que Paulo pregava. Para onde Paulo foi pregar? Para os gentios, o evangelho da graça de Deus. O que Paulo fala? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras. Totalmente contrário a Tiago. Vocês estão entendendo isso? Mas pastor, isso é tão estranho. Mas é isso, não está aqui. Mas não, pastor, toda a Bíblia é inspirada por Deus. É lógico. Mas Deus inspirou esse livro de Tiago para mostrar que Tiago era da lei e Paulo era da graça, para mostrar que Tiago escreveu para as 12 tribos de Israel, não para gentios, e Paulo escreveu para os gentios. Tudo inspirado por Deus legitimamente, para a gente saber quem era da lei e quem era da graça. Aqui está a divisão das águas. O fim da lei é Cristo. Está bem claro isso na tua mente? Eu tinha que ler mais Tiago, mas já passou o tempo, eu não vou ler. Volta lá rapidamente onde nós estávamos, Gálatas 2. Gálatas 2. Versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, olha, Paulo já tinha subido a Jerusalém, conversou com Cefas, voltou 14 anos depois, expôs o evangelho que ele pregava no capítulo 2, que nós acabamos de ler, para a liderança principal de Jerusalém. Versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Quando Pedro veio para Antioquia, Paulo estava lá. E Paulo resistiu a Pedro face a face. Por que Paulo resistiu a Pedro? Olha lá. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Tiago era pregador da onde? Da graça ou da lei? Da lei. Então chegou lá o pessoal de Tiago, pessoal da lei, pessoal das 12 tribos para quem Tiago escreveu. Quando, porém, Cefas veio da Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegou essa turma de Tiago, que era da lei, quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio apartar-se, temendo o que? Os da circuncisão. Então, olha o que Paulo fazia, que Pedro fazia. Pedro estava com um pé aqui e um pé lá. Paulo resistiu fortemente ao comportamento dele, porque ele teve medo que aqueles que vieram da parte de Tiago fosse ver como Pedro estava vivendo e fosse questionar Pedro. Pedro vivia como gentios. Continua o restante da leitura, olha lá. E também, versículo 13, também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, então Pedro não estava procedendo corretamente segundo a verdade do evangelho? Não. Esses que vieram da parte de Tiago estavam procedendo corretamente de acordo com o evangelho? Não. Então Paulo se armou. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu? Porque obrigas os gentios a viverem como judeus? O que Paulo está dizendo? Ô Pedro, você vive como gentil, não está guardando a lei nem nada. Por que é obrigar os gentios a viver como judeu debaixo da lei? Porque chegou a turma de Tiago, você está com medo de que Tiago sabe que você está vivendo desordenadamente? Aí ele diz: nós judeus por natureza e não pecadores entre os gentios. Aí nós vamos entrar nesse versículo a semana que vem.
Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Está bem claro isso? Então olha o combate que Paulo teve contra a liderança de Jerusalém, contra Pedro e os demais apóstolos, Tiago e João, que eram da circuncisão, se voltaram para os judeus e não entendiam o evangelho da graça de Deus. Agora Paulo vai narrar para os Gálatas que eles entraram num caminho errado e vai começar a trabalhar que o homem é justificado não por obras da lei, não tem nada com obras de lei, ele é justificado pela fé em Cristo e não por obras da lei. E assim a semana que vem nós vamos dar continuidade disso. Fala assim, amém.